gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo em ordem? Para eu já convidar aqui o nosso participante de hoje, o Renan, que vai contar pra gente como que é a história de vida dele. Aê, olá! E aí, Beatriz? Tudo bom? Você Tudo? está me ouvindo bem? Tô sim. Seja muito bem-vindo ao Engineer. Muito obrigada por aceitar o convite, vir aqui Nada, compartilhar um pouco da eu, história. Estou eu... curiosíssima, quero saber tudo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite e tô um pouco ansioso aqui, nervoso, É muito mas gostoso, né? Saber que a nossa história pode ajudar alguém. sim, com certeza. É porque tem tantas histórias aqui também de sucesso que nós tivemos aqui que antes de acontecer o sucesso foram muitas batalhas. Então a gente se inspira muito nessas histórias. Exatamente, exatamente. Então, chega de delongas, vamos começar com a sua história, não é mesmo? Que é para isso que a gente veio. Vamos lá. Renan, por favor, se apresente. Quem é Renan? Como você veio parar na Irlanda? De onde você veio? Conta pra gente um pouquinho do seu passado antes da Irlanda, antes do emprego, antes de tudo, por favor, que eu quero te conhecer. Meu nome é Renan Prado Barbosa. Eu formei em 2008 em Juiz de Fora. Em 2012 para 2013 eu fiz uma pós-graduação MBA em gestão de projetos. Quando eu formei, o meu pai tinha uma construtora. Comecei já trabalhando com ele. Em 2015 eu comecei a trabalhar na prefeitura da minha cidade como engenheiro fiscal de obras de edificações. Em 2014, final de 2014, eu comecei a dar aula também e fui Ai, que até, aí fui até final de 2017, que foi quando, no ano de 2017, que eu e minha esposa, nós decidimos que nós íamos para fora, não, vamos tentar a vida. Inicialmente era no Canadá, só que e a gente tentou várias situações para a gente não precisar de muito inglês, que a gente não tinha inglês nenhum. E foi aí que nós descobrimos a Irlanda. É muito engraçado que a Irlanda nunca está no primeiro lugar da maioria das pessoas, né? Ela sempre Nem, acaba virando uma segunda eu, opção, mas que dá muito certo. sim, sim, eu nem sabia de. É porque quando a gente está no Brasil, quando a gente pensa, quero morar fora, a gente sempre pensa Estados Unidos e Canadá. E nós descobrimos a Irlanda, que tipo, a gente podia fazer o intercâmbio aqui, estudar inglês, trabalhar, né? E aí o que que a gente pensou? Pô, beleza, vamos para lá, faz um curso de 6 meses, vamos ficar fluente em 6 meses e depois a gente aplica para o Canadá para a gente, nossa, beleza. Nosso plano foi esse, vendemos tudo que nós tínhamos, carro, os móveis e tudo mais. Só que quando a gente foi fechar o intercâmbio, nós fechamos o intercâmbio e a gente foi e perguntou pro meu assessor na época, né? Por que que ele não tá morando na Irlanda? Aí ele foi e comentou, né? Que só pode ficar 2 anos e tudo mais. Mas que ele já estava para tirar a cidadania italiana. Foi aí que a minha esposa falou que ela tinha direito, mas não sabia. Então aí a gente foi e procurou. Aí minha esposa descobriu um primo dela, que ela não conhecia, que já tinha tirado. E ele foi e deu Ah, todos os maravilha. documentos. Aí deu todos os documentos, assim, o principal que era do italiano. Nós corremos atrás dos documentos aqui do Brasil e aí entre elas vim para cá como visto de estudante, com declarar os 3.000, né? Foi aí que ela foi para a Itália antes e tirou a cidadania, e depois nós nos encontramos aqui, em abril de 2018. E chegamos aqui como um intercambista mesmo, estudante, e fizemos aqui os nossos 6 primeiros meses do curso de inglês. E, infelizmente, eu não fiquei fluente em 6 meses. Como assim, gente? Todo mundo fica. Não. E eu pensava assim comigo, cara, não tem lógica. A pessoa fica lá no país de língua nativa da inglesa. Como é que não vai ficar fluente, gente? Você vai estar convivendo. Uhum. Com 6 meses, eu saí do elementary e fui para intermediário, e mesmo assim. Mas peraí, olha o avanço. Você Não, passou do elementary, você foi pro beginners, do beginners você foi pro pré-intermediate. Tivemos uma evolução aí muito sim, boa. não, sim, sim, com É, certeza. realmente essa questão do vou ficar fluente em 6 meses é uma ilusão que muita gente tem, né? Sim, Mas é legal mostrar a evolução que você teve em seis sim, meses, sim. porque é muito boa.
chegando aqui, somos nós que vão se ajudando. E não tem jeito, tanto que na primeira casa que nós moramos aqui foi numa casa de irlandeses, de uma família irlandesa, e não deu certo. A cultura é muito diferente, a gente não se adaptou, não é fácil. Então, assim, aí depois dos 6 meses, aí eu consegui já o Stanford, né? Porque a minha esposa já entrou aqui como italiana. Só que aí eu só fiz os primeiros 6 meses de curso Inglês. de inglês. Aí depois eu parei. Aí nesses 6 meses eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi de KP, e depois eu peguei um cleaner trabalhando arrumando os apartamentos do Airbnb. Aí depois eu fui sair desse trabalho e consegui um trabalho de KP novamente, só que foi num hotel 5 estrelas, que, nossa, aquele ali foi um Alô. pesadelo. Eu, no primeiro mês, o nível do negócio foi no primeiro mês eu emagreci 8 quilos. O supervisor dos KP lá me deixava na main kit sozinho à noite e era trash. Foi assim. Só vou fazer uma observação rápida aqui, Renan. Gente, quem não sabe o que é um KP, é o assistente na cozinha. Ele que lava tudo. Todas as louças da É. cozinha. Todas. Né? E assim, que atire a primeira pedra quem nunca foi KP na Irlanda. Porque eu já fui também e é sofrido. Nossa, mas aí eu fiquei lá uns 4 meses, chegou um momento que não dá não, porque ficou muito É pesado. puxado, é puxado. Sim. Aí foi quando também acabou o meu curso de inglês. Aí depois fiquei desempregado e tudo mais, aí veio o final do ano. E aí quando começou o ano eu consegui um trabalho de cleaner, de limpar as estações do DART. Para quem não sabe aí, o DART seria tipo o nosso metrô. Só, Metrô. só que não é só dentro de uma cidade, vai nos vários condados. Então, o trabalho não era pesado, não. Era difícil só porque eu começava às 4 da manhã e largava 1 hora da tarde. Então, no início, foi frio, foi em janeiro, muito, muito frio. Não tinha... Mas, assim, o trabalho não foi pesado, não. E esse trabalho foi que me ajudou bastante no sentido de... Até mesmo, assim, de fazer uma grana depois. Que depois eu fiquei sem grana e não tive como eu fazer um outro curso. Foi nesse meio tempo que eu descobri. Eu entrei na página aí do Facebook de engenheiros. Foi quando eu entrei no grupo aí, eu acho que são 2 grupos no WhatsApp, né? E aí foi que eu comecei a ter as informações sobre como é que estava o mercado aqui na Da Irlanda. Irlanda. E nisso, assim, eu fui e comecei a me empolgar mais. Porque antes meio que eu já estava desistindo, não tem inglês, esses negócios tudo. Aí foi quando eu contratei um assessor para montar o meu currículo e o LinkedIn e tudo mais. E aí, depois que montou, teve uma situação um pouco chata comigo, eu acho que vai ser interessante eu colocar também, que nem tudo são flores. Nesse grupo aí, uma pessoa postou uma vaga, aí eu fui, mandei o meu currículo e nisso essa pessoa já começou a achar que marcaria a entrevista ou não, acabou que começou a fazer um monte de perguntas pelo WhatsApp mesmo. Aí nisso eu não tinha nem estudado o meu currículo ainda, que eu ia começar a estudar. Aí nisso a pessoa foi lá e mandou assim, olha, depois que você tiver fluente no inglês, você procura emprego na área. Nossa, esse momento aí me deixou muito chateado. Eu fiquei muito para baixo. Mas enfim, aí Imagina. e o que me motivou bastante foi nesse grupo, tinha um engenheiro que estava no Brasil ainda, se candidatando. Aí o que aconteceu? E ele chegou até a fazer uma entrevista. E nisso, caramba, o cara sem inglês nenhum, tudo mais, já está conseguindo até entrevista, né? Eu também tenho que tentar. Foi quando o André, que ele postou uma vaga. Gente, quem tem experiência em AutoCAD, Stamford Cidadania, se puder, manda currículo aí que a empresa está precisando. Aí eu fui, mandei a mensagem para ele e falei assim, André, a minha situação é o seguinte, ó, meu currículo tá aí, mas o meu inglês é para intermediário, não intermediário. Aí ele falou assim, não, manda para mim que eu vou mandar para RH. No que ele mandou para RH, e eu só agradeci muito ainda, pelo menos pela atenção que ele me deu. E já depois passou um tempo, eu tinha até desistido. Aí foi depois de um tempo, ele foi e mandou mensagem, e aí, como é que você tá? Ele falou, não, tô de boa, tranquilo. Eles já te ligaram? Não, eu ia até te mandar mensagem achando que, né, que ia ter ou não a entrevista. Não, eles falaram que iam te ligar. No que ele acabou de mandar mensagem, o gerente de RH lá me liga.
E eu, sem entender nada de inglês, eu estava no trabalho ainda e só aceitando, só aceitando. Aí foi, Pode vir aqui agora, posso? posso. Beleza, aí marcou a entrevista e o que que eu pensei comigo? Ó, eu vou nessa entrevista, só que eu sei que eu não vou conseguir, porque meu inglês, infelizmente, mas eu vou pelo menos para quebrar o gelo, para mim começar a me encorajar e buscar mais coisas. Aí cheguei na entrevista, acho que foi até o gerente do André que fez a entrevista comigo, que ele assim, ele começou a passar as minhas experiências, né, o que que eu fazia no Brasil, que tudo que eu coloquei no meu currículo foi bacana que ele já começou a perguntar como é que você fazia isso, né? Ah, porque eu coloquei lá, eu gerenciei uma obra de galpão. Ah, e como é que você fazia? O que que você fazia lá? Aí você tinha que ir falando. Aí até que ele falou comigo, olha, infelizmente eu não não vou ter condições de colocar você aqui porque eu não tenho uma vaga, porque você precisa de comunicar. Você não precisa ter um inglês perfeito, fluente, mas você precisa se comunicar. Não, beleza. Aí ele foi passando e no final na faculdade, eu tinha dado aula de AutoCAD também. Aí ele viu lá e foi perguntou: Ah, você conhece, você sabe AutoCAD? Sei, tudo mais. Você sabe Revit? Não, não sei. Aí ele começou a fazer as perguntas e falou: Olha, eu não tenho a vaga de engenheiro para você, de designer. Mas, como cadista, eu posso tentar. Você pode fazer um trial? Não, posso. Falou, então eu vou entrar em contato com você. E depois disso, saí de lá, tipo, né, pensando comigo, "Ah, nem vai me ligar, porque tinha mais 3 pessoas ou 2 pessoas também que tinham feito a entrevista, né? Acho que eu fui o último. E provavelmente os outros deviam ter. Perguntei para o André, não, os outros têm mais inglês e tudo mais. Ah, paciência. Vamos para a próxima aí, estudar mais um pouco, vamos para a próxima. Aí, depois de umas 2 ou 3 semanas, eu acho, me ligaram, marcando para eu começar o trial. Eu falei, nossa senhora, vou sim. Só para ver se realmente eu tenho algum tipo de conhecimento. E era só 2 semanas. É um teste, na É, verdade, né? Eles isso, fazem um teste, é. isso. Aí nisso, eu comecei lá e, nossa, no início, eu não entendia nada que as pessoas falavam, porque o nervosismo também não deixava. Eu estava Sim. muito nervoso nos primeiros dias e eu achava que eu sabia AutoCAD, porque, eu fazia projeto no Brasil, mas eu descobri que eu sabia era um feijão com arroz. Feijão com arroz era tipo fazer umas coisas mais simples. E chegando lá, Sim, eu também. e chegando lá o negócio era uma coisa mais avançada, tipo, literalmente é um CAD mais avançado. É. Aí, no início, aí o meu supervisor lá, ele era um, ele era um cara da Costa Rica. Então ele tinha um sotaque bastante tranquilo de entender. Aí, quando passou as 2 semanas, eu perguntei para o meu supervisor: e aí, eu vou ser chamado? Eu não vou? O que está acontecendo? Porque eu estava trabalhando ainda lá na empresa e ainda estava trabalhando de cleaner. Aí ele foi e falou assim: olha, depois ele me chamou para conversar: olha, 2 semanas é muito pouco, ainda não consigo te avaliar. Eu vou te dar mais 4 semanas e a gente vê isso. Não, beleza. Aí eu só quis perguntar o seguinte: olha, essas 4 semanas vão ser pagas porque eu só tenho que me planejar financeiramente. Aí, não, com certeza e tudo mais. Não, então, tranquilo. Porque senão eu teria que, o cleaner que ainda estava trabalhando e era só no final de semana. Aí eu ter que trabalhar à noite, porque tem que pagar as contas, né? O aluguel é caro aqui, a gente sabe, né? Muito, muito. É, Nossa, isso normalmente, é. até onde eu tenho conhecimento, o período de trial normalmente é pago, mas existem exceções, né? Então, Sim, só. sim. Eu não sei na situação quando a gente, igual quando eu trabalhei de KP, eu fiz um trial de um dia, não foi pago, né? Então, não sei, numa situação de 2 semanas. O que que aconteceu? Aí nessas 4 semanas, quando já estava vencendo as 4 semanas, eu falei com ele, e aí? Eu vou ser contratado, não vou? O que que... E eles estavam achando que eles precisavam me passar o visto de trabalho. Então, Hum, então, aí eu não sei o que que eles estavam decidindo. Aí eu fui falei com eles, olha, não precisa do visto de trabalho, porque eu tenho um stamp FOIA. O que que é isso? É porque eu sou casado com uma europeia, então eu tenho o direito de trabalhar aqui, normal aqui na Irlanda. Ah, é? O Enda, que é o nome do gerente de RH, ele não está sabendo disso não, vou passar essa informação para ele.
e vida que segue. Aí depois até que eu fui, perguntei para ele de novo. Aí ele foi me chamando para conversar e falou, olha, para mim, eu quero você aqui comigo. Mas não depende de mim, depende do nosso, vamos dizer assim, nosso big boss aqui do nosso time. Aí foi, jogou uma informação, até mesmo porque eu vou sair da empresa. E ele já estava na empresa, eu acho que tinha uns 10 anos ou 12 anos, um negócio assim. Muito tempo. Nossa. Aí nisso, o cara do RH me chamou para conversar, né, para falar sobre o meu contrato e tudo mais. Aí ele foi pediu para informação sobre o Stamp For, expliquei para ele, e ele foi, nós assinamos o contrato lá. Só que nesse meio tempo aí, o meu supervisor, vamos dizer assim, ele estava saindo, ia ficar só mais um mês na empresa. E da equipe de cadista que estava lá, era eu mais duas pessoas, o que tinha mais experiência de CAD, de conhecimento técnico também era eu. Meio que depois eu fiquei como um supervisor, mas de muito... Pegou o cargo de supervisor mesmo com o nível de inglês ainda nem Não, tão alto. não, zero. Eu já comecei a passar várias situações na empresa que, assim, em questão do AutoCAD, que eu não conhecia, porque no Brasil eu trabalhava com projeto arquitetônico, hidrossanitário, e lá já é trabalho com projeto de loteamento. Então, é a parte de infraestrutura urbana, que é drenagem e estradas, né, rodovias. É uma coisa totalmente nova para mim. Então, assim, Aí, então, para você, além da língua nova, tudo novo. era uma parte técnica completamente nova. Tudo novo, tudo novo. Nada ali Olha para só. mim era uma coisa assim conhecida. Nem por isso foi um empecilho. Não. Ixi, é difícil. Ainda hoje já estou dominando mais a parte, tudo mais. Principalmente a parte de AutoCAD. Tem muita coisa que aprender ainda. Mas já, com certeza, meu nível melhorou bastante, mas bastante mesmo. Aí depois, quando ele saiu, meio que eu era o que tinha mais experiência como cadista, né? E eu que estava fazendo o worksheet, que era tipo assim, os engenheiros me passavam o trabalho, e eu colocava lá na planilha e delegava para quem iria fazer. Então, assim, foi um desafio muito grande, está sendo ainda, que eu acho que a gente sempre está aprendendo. Sim, com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que você sentiu assim que a empresa te recepcionou? Pelo fato de você ser estrangeiro, não ter um inglês ainda que fosse um nível muito alto. Assim, como que foi que você se sentiu lá? Olha, isso aí vai de cada um, mas porque eu me cobro muito. Tipo assim, nossa, eu não tenho inglês e tudo mais. Mas hoje eu já enxergo que o inglês para eles não é barreira principal. Talvez eles sabem que o inglês você vai pegar com o tempo. Tanto que o meu ex-supervisor, ele falou comigo que quando ele entrou lá na empresa, né, há 10 anos ou 12 anos atrás, ele tinha inglês zero mesmo. Então a galera foi ajudando ele. E a recepção foi muito boa. Tipo, eu, graças a Deus, até hoje eu não tive ninguém, nunca me distratou, falou alguma coisa comigo de uma forma mais ignorante. Eles são muito pacientes, né? Sim, todos sabem da minha dificuldade, né? Vamos dizer assim. No início, né? Não dava muito serviço, mas viu que eu já estava começando a dar conta. Às vezes eu comento exatamente isso. A nossa experiência acaba valendo muito mais do que o fato de você conseguir falar o inglês ou não. É óbvio, a gente vai ter que continuar trabalhando no nível de inglês para que a gente evolua, Sim, até por uma sim, questão própria nossa, né? Da gente se sentir sim. bem de conseguir expressar o que a Não, com gente quer. certeza, com Ah, certeza. não chega a ser uma barreira, né? Sim, são desafios. Eu não, eu pego o projeto, eu consigo ler. Se eu tiver, vamos dizer assim, se me colocar o projeto, executa essa obra para mim, fosse no Brasil, eu dava conta. Isso me ajudou bastante, porque muitas das vezes eu não estava entendendo o que eles estavam falando comigo, mas na minha cabeça eu já olhava que, não, esse ali, se eu fizer desse jeito, eu faria desse jeito, é o certo. E você já vê mais ou menos como é que são a padronização dos projetos da empresa, e você vai seguindo eles. Ai, que Então, legal. Você já foi pegando exatamente a padronização e como funcionavam os projetos. Isso é ótimo. sim, com certeza. E tipo assim, é bacana, sabe? Todo esse processo, quando você vê, eu enxergo o início
né, de quando eu comecei lá para hoje. Queira ou não queira, se eu estava achando que o meu inglês era tão ruim, mas tão ruim, eles me mantiveram lá na empresa. Uma coisa assim que é muito bom ressaltar que agradecer mesmo todos os brasileiros que estão trabalhando lá, o André principalmente, né? Ele que iniciou, introduziu os brasileiros lá na empresa e muitos, igual na minha equipe mesmo, no meu setor, tem mais 3 brasileiros, só que eles já são design. Então eles me ajudam bastante também, me ajudaram no início, eles já estavam lá, eles me ajudaram demais no início. E uns têm mais conhecimento, passam por mais situações, né? E a gente vai se comunicando lá, vai se ajudando um outro e vai saindo, o serviço vai saindo. E é isso, né? A gente tem que se ajudar, porque a gente está todo mundo aqui sozinho, então tem que fazer essa Sim, corrente do bem aí. O André, sim, com certeza, foi o pioneiro, né? Que trouxe o foi, primeiro, deu o primeiro passo. foi. Então, Eu não sei se eles já davam o visto de trabalho assim, para outras nacionalidades, mas eu acho que eles não sabiam se quando estava como estudante se poderiam dar o visto de trabalho. Mas aí com o André foi o pioneiro lá e tiveram já experiência, né? E viram que muitos brasileiros talvez não tenham um inglês perfeito, mas têm uma experiência muito boa. Então eles começaram a contratar engenheiros, ou os brasileiros, né? No ano passado tinha uma galera muito grande lá de brasileiro que começaram lá a vida profissional aqui na Irlanda. Muito bacana. Isso aí eu falo, a gente é, tem que agradecer bastante mesmo e todo mundo lá ajuda e tudo mais e o nosso amigo André aí que começou a nossa situação lá. e é muito engraçado, né, Renan? Porque eu sempre fico pensando, eu nunca sei de quem que é a maior responsabilidade. Se é o do primeiro que está abrindo a porta, ou se são dos outros que está seguindo. Sim, Porque sim, cada um que entra é uma responsabilidade, né? Porque se o primeiro conseguiu manter a porta aberta, os próximos têm que ir mantendo. Então a gente com sempre carrega uma certeza. responsa grande ali de mostrar que a gente está ali, ó, somos hard work, a gente Sim. trabalha mesmo, E né? no início, eu não sei se as pessoas, não sei se você também pensava assim, que é só irlandês que vai conseguir cargos altos lá, eu vai conseguir. Não, a gente tinha uma engenheira lá que ela era espanhola, ela era associada da empresa também. Então, ou seja, não é só irlandês, não. O que eles olham bastante mesmo é a sua experiência, a sua capacidade, né? E é lógico, para você tá num cargo desse nível, realmente, aí você tem que ter um inglês bem, tem que ter fluência no inglês, né? Mas não é só irlandês que consegue. O ponto que eu quero chegar é isso. Ou seja, vamos dedicar que a gente chega lá. Sim. E você então tá há quanto tempo trabalhando já? Lá eu comecei em junho do ano passado, então acho que 1 ano e 6 meses. E com agora que você falou que agora você está se sentindo um pouco mais confortável com o seu inglês e tal, você acha que você teria tido a mesma evolução se você tivesse feito mais 6 meses de inglês? Ou tá ali no dia a dia, você viu que dá um up muito mais rápido? Eu acredito que para a parte do nosso trabalho, né, estando lá é melhor, porque ali você vai conhecer os termos técnicos, o vocabulário da parte de engenharia. Hoje, a quantidade de funcionários que estão trabalhando lá na empresa lá diminuiu bastante, né? Muitos estão trabalhando de casa, mas tem uns lá e tem um engenheiro lá que fala o dia inteiro no telefone. Então é inglês o tempo todo. Eu tava chegando em casa com dor de cabeça, que é tanto inglês que você escuta na cabeça. A chave ainda tá virando. Então, Sim. Você já sonhou não. em inglês? Tô começando. É Ai, bacana. então agora é a hora. Porque quando a gente começa a sonhar em inglês é que a gente fala, não, peraí que agora eu tô pegando. Não, igual eu brinco assim, eu tô saindo do inglês traduzido para começar o inglês assim, não das pessoas estar falando, eu ficar traduzindo na cabeça. Simplesmente eu tô só Sim. absorvendo. E você chegou a fazer algum curso, alguma coisa complementar durante esse período para poder Eu, pegar mais rápido? hum, eu fiz um curso de AutoCAD no Udemy, alguma coisa assim. Paguei 10 euros, um curso totalmente online. Mas foi mais aprendendo lá, tipo, que assim, e eu vou anotando todos os comandos, as situações que eu vou passando. Mas no início eu não sabia resolver, eu ficava pesquisando no Google e foi, minha última situação foi, acho que foi um mês atrás,
o nosso Big Boss mesmo, ele tinha um workshop para fazer lá. O engenheiro lá foi me pediu minha ajuda e meio que eu caí lá de paraquedas na situação. Tipo, isso era 11 horas da manhã e o workshop dele, a apresentação dele era 2 horas da tarde. Eu tinha que imprimir as pranchas no tamanho exato, não era tipo em A1, A2, não. E eu não sabia fazer isso no AutoCAD. Então eu tive que aprender e montar as pranchas e o arquivo era pesado, meu computador travou e ele chegou do meu lado. Tá pronto? Não tá. Foi. Então, assim, Nossa. realmente fiz um curso de AutoCAD, mas a maioria das coisas que eu aprendi lá foi lá mesmo, passando por algumas situações. Só que o AutoCAD, vamos dizer assim, é muita ferramenta. E muitas das vezes, assim, às vezes eu já começo a procurar no Google essa situação, às vezes não tem, então, como é que se diz? É no manual mesmo, no feijão com arroz, e vão demorar, vão pegar o caminho mais longo, mas vão entregar o serviço. E Sim. hoje eu estou tô treinando um software novo que eles estão implementando lá, que é o Site 3D, que é para você fazer design de rodovia, né? Não só design de rodovia, mas também como fazer projeto de aterro e desaterro, cut and fill. Estou começando a mexer no programa, bem bacana mesmo o programa, bem alto, bem didático o programa. É o Civil 3D? Não, Site 3D. O Civil 3D, Site 3D? o Civil, ele é tipo o concorrente do Civil 3D. Então, Ah, entendi. eu mais no futuro também vou fazer o curso do Civil 3D, que é bom para ter esse conhecimento. Mas na empresa lá, porque assim que eu acho que eu já tiver com mais confiança, principalmente no meu inglês, eu já vou pedir para eu trabalhar como designer, que no momento eu estou como cadista, né? Gostaria de trabalhar ser designer lá na empresa lá, junto com o pessoal. Vai Responsabilidade conseguir, aumenta. com certeza. Não, com certeza, não. Vão. Você consegue enxergar que você tem essa oportunidade de crescimento dentro da empresa. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Legal. A empresa lá, tipo assim, eu nunca trabalhei numa empresa grande no Brasil. Então, eu não sei como que é você trabalhar numa empresa grande, porque lá é uma empresa grande. Então, tipo, eles te dão muita apoio, tipo, curso, por exemplo. Eu posso pedir lá, acho que depois de um tempo eles podem me proporcionar um curso de Civil 3D, né? Eles proporcionaram para os outros cadistas lá, não foi para mim não, mas eu peguei experiência no AutoTrack. AutoTrack é tipo um plugin do AutoCAD para você fazer a análise se aquela rodovia ela consegue passar caminhões, carros, né? Se está dando certo ou não. Então, não só rodovias, como também a gente faz muito autotrack lá de estacionamento de prédio, por exemplo, ou estacionamento de, sei lá, de supermercado. Então, aí como é que se diz? Literalmente, eu tenho um carrinho lá e vou dirigindo e vou fazendo as manobras e tudo mais. É E muito legal. sim, nossa, e quando eu tenho que fazer os autotrack de caminhão articulado, é difícil dirigir. Nossa, você tem que ter uma certa habilidade, tem que ter um conhecimento prático de direção. Mas eu já De consigo, direção, mas exatamente. eu já consigo já dirigir aí um caminhão grande, pelo menos no Muito legal. autotrack. Pelo menos na teoria já sabe como funciona, né? Sim, sim, com certeza. Que legal, Renan. Aí, ó, estão perguntando qual que é uma média salarial para a área de cadista. Olha, pelo que eu pesquisei aqui, um cadista sênior, por exemplo, uma média salarial de 30, 32K. Mas geralmente é uma faixa, vamos colocar aí, jogando no mínimo aí de 25 a 30 para a gente que está É, chegando e começando. Vamos jogar no 25 a 30. Tanto que no dia da minha entrevista, o entrevistador me perguntou: e quanto você pensa no seu salário? Eu pensei assim, não, pode me pagar o mínimo, eu só quero estar aqui dentro, porque era, né, primeira experiência para estar indo, só primeira quero. oportunidade. Sim, não, eu trabalho até de graça aqui, nem pensei nisso, olha. Eu respondi, eu não pensei nisso, não. Eles mal sabem eles o quanto a gente ganha lavando trocentas mil panelas, né? Sim, sim, nossa senhora. Ixi, É, e só de a gente ter já no nosso currículo essa experiência aqui fora já ganha bastante ponto. Era uma vaga que eu estava meio que almejando, que eu não gostaria.
Mas se pintar, se for oportunidade para mim, sim. Mas eu não gostaria de trabalhar na obra novamente, não. Prefiro trabalhar dentro do escritório, bonitinho com projeto, porque eu imagino que em obra deve passar pelas mesmas situações em obra do Brasil. Então, nossa, é muita dor de cabeça. Já sofri bastante com essa situação. Então, prefiro hoje estar mais no... É no aquecedor. O André fazendo graça quando a gente estava falando do inglês, aí o André colocou: a Bia ficou fluente em 6 meses que eu sei. Aham. 2 anos estudando inglês para aprender a falar e ainda me gaguejo inteira. Só Nossa, tô falando isso tudo aqui porque é português, gente. Se me colocar para falar inglês, não sai uma live. nossa, nem fala. Nossa, no dia quando a gente fez a primeira reunião online, né? Depois, quando a gente entrou no lockdown, foi assim. Tava suando, muito mesmo. E tanto que o engenheiro que estava me gerenciando, ele falou assim: Renan, take your time, né? Tenha seu tempo, não se preocupa, não. Respira e a gente fica nervoso e começa. Eu Sim. falo tudo errado ainda. Às vezes é isso, né, Renan? A gente não consegue se expressar em palavras, a gente se expressa em produtividade, Sim, né? com certeza mesmo. A Caliane perguntou aqui se o pagamento para esse trabalho árduo, então foi na hora que a gente estava falando dos serviços de KPI, se esse pagamento é reconhecido. Como Eu assim? acho que a gente tem a vantagem aqui, né, de que o salário mínimo é um salário que dá condições para Olha, gente. eu vou te falar o seguinte, lá na empresa lá, eu trabalho mais ou menos na faixa de 40 horas por semana. Como cleaner, trabalhava, vamos supor, assim, 45, 50 horas, eu te falo que eu ganho o mesmo, até mais do que eu ganho hoje como cadista. A diferença é que a gente busca aqui, no início não, né? Mas quando a gente chega aqui, acho que a gente busca mais o trabalho de segunda a sexta e você ter seus offs no final de semana. Porque esses Sim, trabalhos de cleaner, de KP, não tem não tem. o seu rosto sai nessa semana, a semana que vem a minha folga vai ser segunda e quinta. Na outra semana não tem É. nada definido. O que pintar, se eu tiver que trabalhar com horários muito maluco também, né? No caso, na nossa área aqui, não tem problema não. No Brasil eu fazia isso, eu trabalhava de domingo a domingo. Quando eu trabalhava na prefeitura, era prefeitura, faculdade à noite, chegava em casa, preparava a aula para outro dia e ainda dava assistência lá na empresa lá, né? É legal a gente falar, a Kali perguntou isso, Kali, só para vocês saberem, então a média salarial hoje, se eu não me engano, o salário mínimo aqui da Irlanda hoje, que Tá estamos 10. em novembro de 2020, tá É, 10 tá euros, 10 euros a hora. 10,10, né? Eu não 10 sei, acho que é centavos, 10. alguma. Quando eu comecei era 9,8 a hora. Então. Então pensa que ganha 10 euros por hora, é um É. salário O que você tem que bom. pensar também é que tem os descontos, né? Se você chegar a ganhar, você vai colocar aí 20% que já tira de imposto. Se você ganhar mais, não sei se é 32 mil no ano, aí dos É, 32 mil em diante, até 32 é 20%. Se você ganha, por exemplo, 40 mil, 8 mil vai ser 40% de desconto de imposto que você paga. isso mesmo. O que eu gosto de trazer todo mundo aqui, sem exceção, é porque cada história tem alguma coisinha que foi o diferencial para a pessoa conseguir se recolocar no mercado. Então, assim, Sim, sim. alguém que vai assistir essa história vai se identificar com você. Por isso que é sempre bom a gente Sim. compartilhar, Não, com entendeu? certeza. Né? Você já está trabalhando no site, é engenheiro e tudo mais, né? A gente está lá na empresa. Mas se você souber da história para a gente chegar, e ainda nós estamos evoluindo aqui ainda. De De grão grão em em grão, grão, sim, sim. a Com gente cer- está indo. com certeza, a gente vai alcançando aí os objetivos. Olha, tem uma tia Zosi, que está muito orgulhosa de você, Minha mãe, viu? minha mãe, Zosimar, é o nome Ah, dela. é. Se você precisou se cadastrar no Engineers Ireland. Não, eles nem me perguntaram sobre o meu diploma, nada. Porque lá na empresa eles pediram para quem é engenheiro de projeto, como está com esse cargo, se cadastrar no Engineer Ireland. Mas, como ainda estou como cadista, eu não fiz isso, porque provavelmente eu vou ter que pagar uma taxa, não vai ser a empresa que vai aplicar para mim. Então, no momento, não tô tendo essa necessidade, mas no futuro, sim. Eu acho que, assim, para a gente que está chegando aqui, é, eu não sei dependendo da empresa, né? Porque como acho que vocês já comentaram em uma das lives, que quanto mais engenheiros na empresa que é cadastrado, né? No Engineering Ireland, é tipo, só a empresa consegue pegar mais licitações. Eu não sei como é que funciona essa situação. Porque no Brasil
o engenheiro tinha os atestados técnicos. Então, por exemplo, você vai participar de uma licitação. O engenheiro responsável técnico pela empresa tem que ter lá um atestado técnico que ele executou lá 100 mil metros cúbicos de concreto numa fundação. Aqui já parece que é diferente. Aqui é a quantidade de engenheiros cadastrados no conselho. Traz um destaque, né, para a empresa. Sim, sim. Porque no Brasil é engenheiro que, por exemplo, você está lá na empresa lá. Se você quiser sair e a empresa não tem um outro engenheiro com as mesmas quantidades de atestado técnico, acabou. A empresa já não consegue participar de uma licitação. E aqui não. Aqui a empresa é só contratar, né? Então, por isso que quando você chegar nesse nível de ter essa classificação, você vai ser muito concorrido aqui na Irlanda, não só na Irlanda, eu acho que na Europa. Pode ter certeza. Sim. Salário no mínimo de 70 para mais, você já pode começar a negociar isso. Exatamente. Renata, todo mundo te elogiando, falando muitas coisas positivas, que você é um cara fantástico, um orgulho imenso. Eu agradeço. Mas não temos muitas outras perguntas, o que é bom. Falaram para você fazer um curso, dar um curso de AutoCAD e você produzir e colocar no Udemy sobre o que você... Eu já dei curso de AutoCAD na faculdade e tudo mais, mas é muito específico, porque, tipo assim, é interessante tentar conseguir um curso que te ensina a começar a fazer um projeto, alguma coisa assim do tipo. Porque curso de AutoCAD vai ensinar você a mexer no programa. Então, por exemplo, não fazer uma leitura de um projeto. Uma coisa que, na minha opinião, para você ser cadista, ajuda bastante. Você saber fazer uma leitura de projeto, isso, assim, é essencial. Esse curso da Udemy aí, eu acho que quando eu vi a ementa, eu falei, não vai agregar nada para mim, não, eu já sei quase tudo. Nada. Quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a aprender tanto comando que eu não sabia e que começou a me ajudar bastante. Eu comecei a ganhar tempo pra caramba. Curso de AutoCAD. Vou até perguntar uma coisa sobre AutoCAD. No Brasil, você usava XREF? Nem sabia. Eu vou contar uma situação Nem eu. muito engraçada aqui. No dia da minha entrevista, quando o entrevistador perguntou, eu tinha conhecimento de AutoCAD e tudo mais, ele começou a falar sobre XREF. Eu achei, olha só, eu achei que ele estava falando sobre se eu tinha referências de trabalho. Eu falei, eu tenho. Olha só, que mico que eu paguei na entrevista. Foi engraçado. Mas realmente, XREF, se eu soubesse isso no Brasil, não na minha situação do que eu trabalhava lá, talvez não tinha muita necessidade, mas é um comando que, assim, muda a vida de um cadista. Muda completamente a vida do cadista, o comando XREF. Nossa senhora, eu fui descobrir na empresa, quando eu comecei a trabalhar. E principalmente em projetos, né? Porque a gente trabalha muito com um layout só e coloca tudo dentro. Aí depois que você descobre o XREF, você fala, eu podia trabalhar com eles separados. Para vocês, até para a gente, quando começa a trabalhar lá, pegar isso, entender isso também, é muito mais prático também. Então, se você mudar XREF e tudo mais, já muda automático no seu drawing, né? No seu arquivo, que é o projeto, vamos dizer assim. Bom, a nossa live está chegando ao fim. Temos aqui, peraí, uma mensagenzinha, deixa eu tentar ver. Vocês estão de parabéns pelo exemplo que estão dando e sem cobrar nada, mostrar um pouco do caminho para as pessoas alcançarem os nossos sonhos. Gente, esse é o propósito do nosso canal. Gente, com certeza, eu acho que quando a gente... tipo assim, quando a gente começa a ver essas lives e ver essas situações que cada um já passou, igual para mim, o que me motivou bastante foi esse engenheiro que estava no Brasil, começou a aplicar para vagas aqui e chegou a fazer uma entrevista e ele literalmente zero de inglês. Eu falei, cara, se ele tá tendo essa coragem, porque eu lembro que eu falei com o meu supervisor de cleaner, né? E eu falei com ele, não, mas eu vou fazer a entrevista, é certeiro de não passar. É 99% de não passar. E essa frase que ele me falou, ele é um filipino. Ele falou para mim uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ô, Renan, é 99% que você não vai passar. E 1%? Você tem 1%. Foi para entrevista só para eu perder o medo de entrevista. Treinar. O 1% lá deu certo. Abençoado 1%, né? Sim. Mas não deixe de tentar e pode ter certeza. É a primeira vez. Vai receber ou não? Beleza. Mas vamos para a segunda. Aí na segunda você já vai estar um pouco mais, já vou treinar mais isso. Já vou, né, me preparar melhor para essa situação, para outra situação. E a partir dos não que você vai receber, numa hora você vai chegando, você vai ganhar um sim.
E é uma coisa que eu falo também, né? Não é a gente que tem que dar o nosso não. Deixa o recrutador dar o não. Você corre atrás do seu sim. Sim, E sim. deixa que o recrutador dá o não, se ele quer dar ou não, entendeu? A gente É, só corre atrás do sim. eu vi uma pergunta aqui se para quem tem pouca experiência tem oportunidade. Olha, para quem tem pouca experiência, aí eu já sugiro tá com bom inglês. Então, pelo menos as empresas aqui, pelo menos mesmo com pouca experiência, eles podem te contratar porque vão te treinar. Aqui eles têm Sim. esse pensamento, não, vão contratar que aqui nós vamos moldar ele da forma que a gente está precisando. Então, mas aí também você tem que proporcionar alguma coisa. Mas também pode dar certo também com pouco inglês. É tentar. Não tem jeito. Perguntar, você trabalha no site, não é? Como é que é trabalhar no site, para ser mais exato? Agora que eu vou dar uma inversão. Então, vou te contar um segredo, assim. Eu não trabalho exatamente no site. Eu trabalho para um escritório de projetos, que fazem projetos que nem os que você estava falando, de rodovia, de parte de drenagem, Aham. captação e fundação, estrutura. Só que eu sou responsável por fazer inspeções na obra para verificar que está sendo executado conforme o projeto. Sim, sim. Engenheiro de fiscalização. E o escritório de projetos que assina como responsável, né? Sim. Então, por isso que vai alguém do escritório de projetos para ter certeza que está sendo executado conforme o projeto, porque nós que assinamos no final. Então, tem que ficar de olho. Com certeza. Já trabalhei como fiscal também, não é fácil também, não. E imagino que aqui, Não mais somos muito queridos nas obras, é, né? Não somos as pessoas mais favoritas. sim, sim. Nossa, obras grandes deve ser muito bacana. Deve ser uma experiência incrível, com certeza. São mais residências, condomínios residenciais, né? Não é rodovia do tamanho das que vocês projetam. Não, né? Porque São lá, mais as ruas. sim, não, porque lá também a gente faz a parte de rodovias, mas também faz a parte, tipo assim, das ruas de um loteamento, né? Então, tem Isso. essa parte também. É. Os que eu faço são mais esses, os condomínios residenciais mesmo. Por enquanto, né? Espero que o escritório cresça, que a gente pegue projetos maiores cada vez mais e que abra mais oportunidades para mais gente vir trabalhar, Com porque certeza. Nossa Senhora. esse é o nosso plano. E com certeza que a Irlanda ainda está num processo de expansão muito grande. Várias e várias obras estão chegando aqui na nossa Irlanda. Com certeza. Agora eu vou pedir para você deixar um recadinho final aí para quem está assistindo a live até agora, agradecer a todo mundo que ficou. Tem vários amigos seus aí mandando abraços, beijos, a Natália, o André, a Maiara, estão todos aí assistindo ainda, mas deixa um beijo, um abraço para Com todo mundo certeza. aí. E um recadinho final, para quem ainda não está no mercado e está procurando, o que você falaria? Olha, gente, é só tentar mesmo, corre atrás, que mesmo com pouco inglês, não deixe de tentar, vai receber um não, tá, mas vão correr atrás do sim e vai melhorando. Que as oportunidades aqui estão muito grandes, aqui eu acho que está com muita falta de, de engenheiros com experiência, então eles estão contratando, né? E agradecer mesmo todo mundo que acompanhou aí, a galera da CSI, tá? Tamo junto aí, né? E tô doido aí pra pandemia acabar para a gente começar a reunir de novo lá no escritório. Agradecer a minha esposa aí que tá mandando mensagem aí agora e meus amigos também que Eu ia participaram. falar dela já. Eu ia falar, olha, Suzana, acho que é a patroa, hein? Sim, sim, sim. É ela mesmo. Obrigada por estar assistindo, Suzane. Muito obrigada. Parabéns por um marido incrível, por vocês terem conseguido aí se colocar na Europa com a cidadania. Tudo muito Sim. sucesso para vocês sempre, Nossa, né? muito obrigado, agradeço muito. E para você também aí, né? Nessa batalha aí da nossa, tentando conquistar cada dia um pouco do espaço na nossa profissão, que era do Brasil. E graças a Deus você está fazendo um trabalho muito bacana com o perfil aqui, tá? E com certeza a informação, esse apoio aí que você está levando para a gente aí é muito importante. Você pode ter certeza disso. É muito importante mesmo, tá bom? Muito Agradeço muito, obrigada. Cláudio, pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez todos vocês. Uma ótima noite. Para você também. E essa semana tem
Gente, fica ligadinho. Quinta-feira estamos de volta. Renan, boa Abração noite. Fica com Deus. pra você também. Abraço pra vocês, abraço pra todo mundo aí, gente. Tchau. Tchau, tchau.